pessoal, tudo bem? Mais um episódio do SV Tá On aí para vocês. E agora a nossa conversa vai girar em torno de sazonalidade, de preparar a loja aí para as festas de final de ano. O Natal tá chegando e nada mais do que realmente falar, né, entender como o supermercado se prepara ou como ele corre para atender você consumidor, enfim. Eu vou deixar aqui o meu convidado se apresentar. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Dani? Obrigado aí pela oportunidade aqui com vocês, bater esse papo. Um momento acho que tão especial para o varejo, de maneira geral, né? Sou o Fábio, sou do varejo e assim, a minha jornada profissional, ela vem da escola ali do varejo tradicional, então muito tempo, 14 anos no Carrefour, então conhecendo ali por toda a jornada, passei por um momento ali pelo restaurante Madeiro, né, um outro tipo de varejo, serviço, mas também está dentro da classe ali de varejo, Supermercado Lopes, que é uma rede regional, muito focada ali em Guarulhos, o Dia Supermercado, como todo mundo conhece, e agora ali completando 100 dias na rede Supermercado Violeta, com muito orgulho, muita paixão, e estou ali para desenvolver e trazer aqui um pouco de conhecimento e de informação, como é que vai ser essa tratativa aí da sazonalidade agora. Nossa, pro Natal, Fábio, você né? conhece bem, grandes redes aí no currículo, e todas elas trabalham muito bem aí, né, esses períodos sazonais, assim. Sim. Aliás, se tem uma coisa que o varejo, eu acho que sabe trabalhar como ninguém, é realmente deixar a loja bonita, com o mix adequado, que nem a festa junina, no caso o Natal, ou o verão, que a gente depois tem depois do Natal, né? É um desafio, né? Eu acho que é um desafio, Dani, e acho que mais que o desafio de vender, provavelmente, né, com relação ao que o varejo propõe, é como é que a gente consegue se diferenciar, né? Hoje, diferente, acho que de décadas anteriores, né, o consumidor, de maneira geral, tem muitas opções, né? Então a gente olha para o supermercado, vizinhança, o cash and care. Então como é que cada um desses modelos se adaptam para cada sazonalidade? Porque a gente tem uma facilidade muito grande agora com o e-commerce também, cada vez mais dentro das mãos, né, de todas as pessoas, de todas as classes sociais. Então como é que essa sazonalidade realmente se torna diferente dentro de cada modelo? Então acho que esse é o grande desafio. Porque o Natal vai ser Natal, né? Essa data nunca vai mudar. Mas como é que eu, como marca, né, e varejista, consigo me diferenciar para que os clientes consumam na minha loja, né? Ou no canal, no e-commerce, não em outro. Acho que aí está o grande segredo. E lembrando, né, Fábio, que aquilo que você falou, Natal é Natal, para todo mundo, gente. Festa junina é festa junina, né? Dia das Mães, Dia das Mães. Só que assim, cada loja, você pode ter uma rede com 10, 20, 30, 2, 3 bandeiras diferentes, né? O atacarejo, supermercado. Você tem um perfil de consumidores também, que frequentam esses pontos de venda, né? Minha primeira pergunta, Fábio, é a seguinte, o perfil do consumidor da loja, ele interfere nessa comunicação sazonal? Ou isso não importa muito? Eu entendo que ele complementa. Ele não interfere, ele complementa, ele direciona, né? Eu acho que o nosso modelo mesmo de loja, o Mercado Violeta, eles estão em regiões diferentes, distintas. Quantas lojas são, Violeta? São 10 lojas, né, ao todo, né? Então a gente está na Zona Norte e na Zona Oeste. Aqui da capital, aqui né? na capital de São Paulo, exatamente. Ali na Zona Oeste e na Zona Norte. Então são perfis de clientes diferentes, né? Em cada uma das lojas tem um perfil um pouco diferente. Então, na verdade, ele direciona, assim. Eu acho que o consumidor faz é, de uma certa forma, trazendo inputs de como é que a gente deve fazer uma implementação pela jornada dele. Se ele é um perfil de um cliente de passagem, né, e a gente tenha um público desse, como é que eu consigo ativar isso na loja para que seja rápido, para que não perca muito tempo? Se eu já tenho algumas lojas onde eu tenho um perfil onde a pessoa vai fazer a compra de abastecimento, que é um outro perfil, então ele me direciona que eu faça ativações para atendê-lo naquele formato onde ele vai ali demorar um pouco mais para fazer a sua compra. Então eu entendo que o consumidor ele acaba direcionando que formato você tem que atuar para atender essa necessidade dele nessa sazonalidade. Porque às vezes a exigência do consumidor é a compra rápida. Eu preciso ali resolver a minha cesta do final de semana, seja para sazonalidade ou não. Então como é que a gente vai se comportar no ponto de venda para atender essa necessidade dele, né? Do tempo que você começou lá no varejo, lembra? Menininho, atrás. menininho, assim, até hoje, pô. O que você vê quando você olha para essa área de ponto de venda, de trabalhar o ponto de venda? A gente tem o trade marketing muito forte também. O que mudou em comunicação, né, no ponto de venda? Realmente para trabalhar a sazonalidade, as lojas hoje são mais alegres, são mais coloridas, são mais visuais. O que você vê de positivo? Eu acho que tem uma mudança, conectado com o que eu falei anterior, Dani, que é a mudança do consumidor.
Acho que nós, brasileiros, de uma certa forma, a gente cada vez mais estamos tecnológicos. Não dá para falar, como a gente falava em décadas passadas, que a maioridade não tinha ali o perfil da conexão, né, com a internet. E hoje estão 100% conectados. Eu chamo sempre os maduros estão ons, porque de fato estão ons, né? Então, o que o varejo tem que fazer? Tem que se adaptar. Então, ou seja, a informação está muito mais rápida. A informação seja de preço, de qualidade, de produto, quais são os serviços que cada loja oferece. Isso, todas as classes sociais e todos os perfis têm condições de ter essa informação diante de até a loja. Então, ele já sabe quais são os serviços que ele vai encontrar em determinada loja. Então, o varejo, ao longo dos anos, teve que se adaptar para entender essa mudança de comportamento do consumidor em diferentes classes sociais, para justamente ter que a dona de casa, ao fazer a sua compra, já vai com a sua lista pronta, digitalizada na maioria das vezes, né? Já pesquisou todos os preços. Então, o varejo tem que estar ali muito atento a isso, porque ela tem uma informação muito rápida. E se ele não atender essa necessidade, ele vai para o consumidor, vai para um outro varejo, né? Então, acho que essa adaptação da velocidade da tecnologia fez com que o varejo não ficasse pensando somente ali no offline, ou seja, nas ativações como de praxe que eram em décadas anteriores, né? Pensando na sazonalidade, uma estratégia, um planejamento. Eu tenho uma loja pequena, sei lá, eu preciso, o Natal tá chegando, eu preciso aproveitar, Sim. entendeu? Mexer, preparar meu mix, mexer na loja. Existe um planejamento. O que envolve? O que eu tenho que fazer? Olha, envolve várias frentes, né? Acho que a primeira frente que eu gosto de falar muito é sobre dados, né? Acho que a primeira informação é como é que os dados podem te levar a essa construção para atender uma sazonalidade e fazer com que realmente tenha um resultado melhor e diferente do que anos anteriores. Por quê? Como eu falei, o consumidor, ele está tecnológico. Então, ele tem informação ali na palma da mão. A gente tem que cada vez mais saber quais são as necessidades do consumidor, o que ele está buscando, qual é a sua cesta, o que ele deixou de comprar, o que de repente é a inspiração para ele comprar na próxima sazonalidade. Falando de Natal, provavelmente dito, e temos vários institutos muito renomados, né, que podem nos ajudar com isso, como Kantar, como Nielsen e outros, que vão trazer insights para que a gente possa construir exatamente essa sazonalidade de acordo com a necessidade do consumidor. Então eu vejo que o varejo hoje, falando da sazonalidade do Natal, propriamente dito, há uma expectativa muito grande, obviamente, porque realmente é um período de venda muito positivo, né, para todos os varejos, e você tem que ser diferente. Então, se você souber ler exatamente a necessidade do cliente com os dados, os quais o mercado já oferece, seja por pesquisa ou institutos, você vai conseguir criar ações ou promoções e mecanismos que o cliente vai até a sua loja. Então, eu acho que isso é o grande segredo. Claro que as ativações, elas são importantes, né? Isso não vai deixar de existir, né? As parcerias com a indústria, ou todos os lançamentos que a indústria normalmente fazem para uma determinada sazonalidade, isso tem que estar lá, tem que estar bem exposto. Mas, se a gente conseguir ter essa precisão de qual é a necessidade que o cliente quer e espera para essa sazonalidade, se é uma cesta maior, pequena, ou se vai ser um almoço família ou não, isso que vai ser a grande diferença. E a partir daí, você constrói toda a sua, seja comunicação visual, seja uma promoção com sorteio ou não, ou seja uma ativação dentro da loja. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Que ativações, no caso, pensando no Natal, né? A gente tem outras, como eu já falei, de festa junina, Dia das Mães, né? Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Falando do Natal, que tá aí, ó, batendo na porta. E fora Black Friday. A gente tem Black Friday, Black Friday agora em novembro. Tem Halloween também agora, que também... Enfim, né? Ativações. A velha degustação, a gente pode considerar, sim, né? Tá aí uma ativação antiga, hein? Que todo mundo conhece, já foi afetado por ela. Sim. Ou para experimentar, sei lá, E funciona. Né? Até hoje, né? Até hoje, né? Tá em alta ainda, né? Tá em alta e funciona. Dependendo se é um lançamento de produto, né? Que tipo de ativação que vocês percebem que funciona realmente, que estão em alta, que independente do período sazonal, vale a pena investir, entendeu? É legal fazer. Olha, eu acredito muito hoje, a ativação que acho que ela é mais relevante, é aquela que gera algum valor para o cliente. Acho que nós, como consumidores, né? Ou seja, quando você vê simplesmente um banner ali muito estático, ele é muito frio, né? Então, passa-se ali uma informação ali de sinalização. Mas quando você consegue criar uma ativação onde você gera uma conexão com o consumidor, para mim eu acho que isso é um golaço. Vou dar um exemplo.
E tem várias, inúmeras, né? Tem várias interatividades com telas, né, que podem gerar essa conexão com o consumidor, mostrando qual é a cesta que ele pode fazer para um determinado prato, por uma determinada necessidade, seja manhã, tarde ou noite, ou ocasião especial. Isso você consegue se conectar com o consumidor. Então, a gente acredita muito que trazer ativações como, por exemplo, de mostrar para o consumidor o benefício que ele tem de fazer, de repente, um prato elaborado, ou quais são os produtos que podem fazer parte, de repente, de uma necessidade que ele precisa, isso você se conecta com ele. Isso é o diferente do trivial. A degustação é importante, ela ajuda a gerar ali, né, obviamente, o conhecimento de um produto que de repente ele não estava colocando na cesta dele. Mas eu acho, de novo, indo para a parte de tecnologia, você consegue se conectar mais fácil. E tem um ponto, Dani, que eu acredito muito, de verdade, é que cada vez mais a gente tem apenas duas frentes para se conectar com o consumidor em toda essa sazonalidade. Ou é pela razão ou pela emoção. Né? A razão, a gente sabe que é o preço, é a praticidade, é o produto ali na gôndola, é a facilidade. A máquina mais forte. A máquina mais forte, ou seja, são as razões das quais isso não muda. Agora, quando você consegue fazer uma ativação numa sazonalidade tão importante como é o Natal, e conseguir pelo lado da emoção também, isso gera um valor que realmente é indiscutível. Porque você consegue, de fato, entender qual é a necessidade do consumidor. E ele vai entender também, poxa, essa marca está realmente preocupada comigo, conectou comigo, sabe o que eu preciso e solucionou o que eu preciso. Então, acho que isso é um golaço. Então, qualquer ativação que a gente consiga levar a automação, a digitalização e a conexão emocional com o consumidor, sem dúvida nenhuma, é um golaço. Então, Fábio, agora falando, a gente está falando, você falou muito de o LED, por exemplo. Sim. Eu percebo muito que o LED está muito em alta hoje nas lojas, né? Sim. Os painéis de LED, eles realmente dão essa sensação de... Eu acho que tem várias cor, frentes, né? de, sei lá, de movimento. Ele, na verdade, acho que é um avanço da comunicação visual que a gente tem ali em décadas passadas, mas com um grande diferencial, obviamente, que é a rapidez de você ter ali conteúdos diferentes do que você precisa, né? E traz também a questão da modernidade, traz a questão da conectividade. Como eu disse, né, a sociedade está conectada. Então, quando você traz o LED para dentro da sua área de venda, primeiro que você tem uma rapidez nos processos, na divulgação, nas ativações, nas parcerias, isso ajuda muito. Você tem uma leitura muito mais rápida, você tem uma ambientação visual muito melhor do que uma comunicação fixa, né, que é estática, que depois de um certo tempo isso cansa. Você traz para algumas categorias, e principalmente falando do Natal, como a gente estava citando, uma questão do Optat Appeal que é muito interessante, ou seja, de novo, é a conexão que você vai fazer com o cliente fora da razão, né? Você consegue se conectar com ele para o lado emocional. Então, trazendo ali a família reunida, um bom prato, quais são os produtos que compõem aquele bom prato, você se conecta com o consumidor de uma maneira mais emocional e menos racional. Então, e o LED tem esse poder. Ele consegue, porque através das imagens, do visual e de cenas, e deixa um ambiente mais bonito, mais moderno, né? Então, e tem datas, muito, né, Fábio, que acho que elas têm essa conexão emocional com o consumidor. Sim. Então, por exemplo, Natal é isso, Dia das Mães, às vezes a pessoa não vai economizar, Dia dos Namorados, eu não vou, sabe? Então, assim, se o supermercado for criativo, ele também usar parceria com a indústria, né? O que dá para fazer em parceria com a indústria? O que você pode... Várias frentes. Que ações que você acha que vale a pena dar dica pro pessoal, para quem tem uma loja menor? Ou... Para o Natal, por exemplo, eu acho que principalmente a parceria com a indústria é facilitar a jornada do consumidor. Tudo aquilo que você conseguir mostrar para o consumidor que pode ser prático, que pode realmente facilitar o dia dele, eu acho que isso é um golaço. Então, seja você montar uma cesta do próprio Natal, ou almoço em família, ou qualquer conexão que você faça, aonde for, olha, você pode resolver com esses produtos. Você pode montar a sua mesa neste formato, né? E aí, obviamente, trazendo para o seu negócio, né? Olha, aqui nós temos esses produtos, a gente pode ajudar, levando cardápios prontos, dando receitas e dicas, né? Informações de como prepara determinados pratos ou não, ou até mesmo outras situações do que a alimentação, né? Eu acho que isso facilita muito. E com a indústria, temos aí um leque aberto para poder fazer essa conexão, tanto da parte alimentar como da parte não alimentar. E, de novo, Dani, o que eu acredito, a parceria da indústria ela tem que existir muito para facilitar a jornada do consumidor, independente da sazonalidade.
Tá. E quando o varejo consegue conectar os dois trades, né, de uma forma que determinado produto de uma categoria ele vai facilitar a jornada do cliente, seja ela qual for, o seu momento da manhã, do almoço, da tarde, da noite, final de semana, ou a sazonalidade, isso é um golaço. Porque a indústria precisa mostrar a facilidade, né, dos seus produtos, o que os seus produtos podem ajudar no dia a dia, né, dos consumidores, e o varejo está ali para vender. Então, unindo essas duas forças, é fantástico. E a indústria tem bastante, a área de trade, já tem bastante mecanismos e ações prontas. O varejo realmente ali ouvir, entender o calendário que já está preparado da indústria, quais são os lançamentos, quais são os produtos diferenciados, qual produto que de repente pode facilitar a vida do consumidor, sem dúvida nenhuma, isso é um golaço. Né? Falando de dinheiro, hein? Bolso, bolso do varejista aí. Se realmente investir, trabalhar o ponto de venda, ambientação, ativações, né? Trabalhar esses períodos realmente com estratégia, com empolgação, com dados, mas assim, fazendo o consumidor perceber esse preparo da loja, né? Dele ver, de entrar no corredor e ver ele preparado, ver lá os cross, né? Isso pode impactar no faturamento da loja? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto, percentualmente, ele pode ganhar mais? Quando eu uso uma analogia que arroz, independente da marca, você encontra em qualquer lugar, né? E vários outros produtos. Sim. Você tem algum produto. O que faz de você comprar num lugar ou o commodity, né, que a gente fala. O commodity, ou qualquer todo mundo outro produto mesmo, né? Que é fixo. Pode variar o preço. Assim, os produtos são os mesmos. Todo mundo vende a mesma coisa. Vende a mesma coisa. O que vai diferenciar é exatamente a conexão que você vai fazer com o consumidor. E se você tem uma loja ambientada, uma loja organizada, o produto na gôndola, o preço ali identificado para o consumidor, que você consiga facilitar a jornada do consumidor, sem dúvida nenhuma o consumidor vai preferir a sua loja do que a outra. E sem dúvida nenhuma esse faturamento vai crescer. E aí depende da sazonalidade, né? A gente tem 2 momentos ao ano, o Dia das Mães e o próprio Natal, que são os grandes momentos ali de vendas absurdas, né, com relação à sazonalidade. São os mais fortes momentos. São os mais fortes, varejo, de fato. Varejo supermercadista, né? Varejo supermercadista. E aí, com certeza, mais de 35% aí, faturamento isso cresce. E quando você consegue se diferenciar com ativações que são exclusivas, esse percentual pode crescer mais ainda. E aí vem a criatividade, né? Como é que eu posso ter uma ativação com a área de trade da indústria que me dê exclusividade? E aí você faz a diferença, juntando com esses outros atributos aí que você tem a oferecer para o consumidor, né? E assim, Fábio, independente do tamanho da loja, para quanto tempo antes eu tenho que planejar toda essa Natal? Estamos em outubro, né? Tudo que eu vou fazer na minha loja no Natal, desde como eu te falei, o portfólio, a ambientação, as ativações, eu tenho que saber quanto tempo antes. Eu tenho que me preparar quanto tempo antes. Olha, o ideal é 90 dias, né? Claro que antes de você partir para a execução, você tem que ter um planejamento, né, já pronto, isso é anual. E eu sempre costumo fazer que depois você tem que olhar o 30, 60 e 90. 90 dias você dá o start inicial para tudo acontecer. Obviamente depois dos 60, para você ver se realmente está tudo em ordem, vai acontecer. E ali 30 dias, porque aí já é reta final, dizendo, olha, daqui 30 dias começa a sazonalidade e todas as suas ativações têm que estar de pé. Principalmente a parte de aplicação em loja. Então, 90 dias é o tempo ideal para você conseguir colocar uma sazonalidade de pé e movimentar toda a cadeia da companhia, né? Não estou falando só da comunicação, mas envolver a área comercial, a própria área de trade dentro do marketing, a própria área ali de back-office, a própria loja. Então, 90 dias é o mínimo aí para você já organizar toda essa zona. É todo mundo falando a mesma língua, né? Todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito ali, né? Exatamente. É claro que quando você chega para o ambiente da loja, 30 dias ali, você vai com muito mais detalhes, né? Mas toda a área de comercial e marketing tem que ser 90 dias, não realmente qualquer Qual a sua opinião sobre essas lojas collab que a gente tem visto por aí? Olha, eu acho que tem sinergia do que eu falei com relação à conectividade. Eu acho algumas incríveis. E tem uma analogia que eu falo muito, Dani, que é a indústria não vive sem o varejo não vive sem a indústria. Pois é. Né? Nunca vai existir essa diferença. Eu acho que esse mecanismo, acho que uniu essas duas forças, né?
Para o varejo é importante, tem investimento ali de comunicação visual, que acho que é interessante. É quase que sair da ativação interna para a área externa, o collab. Que o que impressiona às vezes é a loja do lado de fora. A loja do lado de fora. E aí para a indústria isso é fantástico, porque ela tem a oportunidade da exposição da marca, do brand, né, do determinado produto. É incrível, né? Para a indústria que está ali. Sem dúvida nenhuma, porque de novo, né, o sonho era realmente a indústria não precisar do varejo, vai não precisar da indústria, mas isso não vai acontecer nunca. Né? Então acho que o collab veio para unificar isso como modernidade. Vai aumentar essa tendência do collab? Acho que vai. O que você acha nas lojas, nas redes? Pode ali, obviamente, ter proporções diferentes. Porque a gente vê mais redes menores, né? Lojas de vizinhança, né? Mas eu vou dizer os nomes aqui, vocês devem saber das marcas, das maneiras que eu estou me referindo, que fazem muito collab. Muito collab, mas eu acho que isso é uma tendência natural, né? Quando você vê a conexão de uma marca com um ponto de venda, com um varejo tradicional, eu acho que isso, primeiro, que traz ali a modernidade, traz ali realmente o investimento, que isso ajuda também a ambientação da loja. E quem ganha no final é o consumidor. Né? Obviamente que a indústria ganha, o varejista ganha, mas nós consumidores ganhamos também com isso. Eu acho que isso traz uma questão da modernidade, tanto visual, também de conhecimento. Então, eu sou super a favor, com as dimensões possíveis. Então, acho que isso não vai parar, vai só continuar, vai só avançar. E quando a gente pensa no consumidor, falando de gerações, que a gente tem aí, todo mundo consumidor, mas nós temos aí diferenças geracionais, né? Tem gente que não gosta nem de... Uns adoram conversar, com frente, né, com caixa, outros passam no self-checkout, molecada não sai do celular. Como é que você comunica? Como é que você dá para mudar ou não? Você fala, não, eu vou trabalhar a loja dessa maneira, ou emocional conecta todo mundo, entendeu? O que seria o mais... Olha, hoje, Dani, que eu vejo, você tem toda razão, a pluralidade que a gente tem de gerações, muito... e às vezes até dentro de uma mesma geração. A diversidade dentro de uma mesma geração é muito intensa. E por isso que eu sou super a favor de dados, né, e super a favor da modernidade. Os dados, eles fazem você... Padronizar. Personalizar. Desculpa, não é a palavra. Personalizar, né? Exatamente. Porque eu consigo, numa determinada região, entender qual é a necessidade de um grupo de pessoas, sejam elas jovens, maioridade ou meia-idade, qual é a sua necessidade e quais os canais de comunicação que essas pessoas estão utilizando. E a partir daí, eu criar ações especificamente para esse grupo. Eu sou muito a favor do marketing micro-regional. Né? Tem ali, obviamente, uma campanha, obviamente, uma comunicação que ela abrange ali a marca como um todo, mas cada vez mais, aonde o varejo e o Violeta faz isso, a gente conseguir se conectar com a região de uma determinada loja, e mesmo naquela região, como é que eu faço essa conexão entre o mais jovem ou a maioridade e fazer que eles entendam que dentro do nosso varejo, falando do Violeta, eu tenho a solução do que ele precisa. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem ali realmente o detentor da compra, né, que é a mulher 35+, que define a lista de compra, mas eu tenho muitos jovens passando pela loja. E eu preciso falar com esse jovem que ele é o nosso cliente mais do futuro, mais fiel ainda. Então, eu consigo criar mecanismos de comunicação diversos. E por isso, de novo, que a tecnologia favorece isso. Né? Então, seja dos canais triviais, redes sociais, YouTube, o próprio WhatsApp e outras frentes, ajuda a gente a ter uma conexão muito rápida e muito direta, independente do seu perfil. Então... Minha outra pergunta sobre rede social. Como é que as redes sociais ajudam nessa comunicação? Esse emaranhado da comunicação. E acho que dá para trabalhar esse período sazonal, fica mais intenso. E tem tudo tem que se conversar, o que acontece na loja física, lá no e-commerce, nas redes sociais. Eu não digo nem como é que elas ajudam. Eu digo que as redes sociais hoje, ela é essencial. Sem elas você não sobrevive, né? Acho que a sociedade, é o básico, né? Todo mundo tem que ter não sobrevive sem as redes sociais, né? Hoje a gente não vê mais nada impresso, né? Então, tabloide que o diga, né? Tadinho, ainda existe, mas tá sofrendo ainda. Ou seja, pouquíssimos varejistas imprimem e as pessoas não querem. Não, mas tem gente que gosta ainda do tabloide. Mas é uma minoria, de novo. Eu fiz uma pesquisa recente para entender quais os varejistas que de fato imprimem e distribuem porta a porta, para entender se isso é um paradigma, é uma crença. Ou na loja mesmo, quando o cliente entra, ele pega. Exatamente. Isso é muito pouco.
né? Por isso que eu falo muito sobre dado, é muito pouco. Existe ainda uma crença de que não, tem muita gente que gosta. Mas qual é essa parcela? Qual é esse volume? Quem é essa gente? Quem é essa gente, né? E quando você vai fazer pesquisa, você vê que é muito poucas pessoas. E aí é um processo de reeducar esse pessoal, esses clientes para o mundo digital. Então hoje o mundo digital, eu digo que ele não contribui, ele é essencial. Sem ele você não cria promoções, sem ele você não cria ativações, sem ele você não gera informação, você não corrige alguma falha que possa acontecer dentro de um processo, né? E sem ele, ou seja, a organização ela fica estática. Então, para mim, os canais digitais, sejam quais forem, têm uma importância assim, gigantesca. É ele que dá o resultado. E tem uma coisa que é muito interessante, Dani, diferente de décadas passadas, para o varejo, com a tecnologia, com as redes sociais, com os canais, a gente consegue medir as ações muito rápido. Eu consigo dizer se uma promoção, uma campanha ou um conteúdo, ele foi bem aceito ou não. As pessoas viram ou não viram, né? E quando nós estávamos no momento só offline, para eu entender se realmente aquela ativação funcionou, levava muito tempo. Então hoje... O feedback, né? O retorno. Foi o que eu pensei. E aí eu consigo corrigir a rota, de repente, no meio de uma determinação. Se eu tenho uma promoção vigente para um final de semana, para uma semana, se não está funcionando, o que está acontecendo? Vamos entender se é o preço, se é o volume, se o cliente não gosta, não é o produto que está procurando, eu consigo mudar. No modelo não digital, como é que eu faço isso? Muito mais difícil. Então, para mim, as redes sociais e todos os canais digitais, eles são essenciais. Sem ele, nenhum varejo sobrevive. Quando a gente passa, 2025, tá chegando aí daqui a pouquinho, né? Quais, na sua opinião, no seu conhecimento, experiência aí de varejo de décadas aí, quais são as datas sazonais que estarão em alta no próximo ano, né? E realmente que o varejo tem que ficar atento e fazer a sua programação para realmente, né, atender o cliente, lucrar mais. Eu acho que quando a gente olhou, a gente já fez nosso planejamento de 2025, né? É claro que as datas sazonais famosas, elas existem, o Natal vai ser Natal, o Dia das Mães também, isso não vai mudar. Mas tem algumas datas que eu acho que nós, brasileiros, estamos aprendendo a lidar com elas. O próprio Halloween, por exemplo, que agora... Fora do Brasil é fortíssimo, fortíssimo, né? Mas aqui nós, brasileiros, estamos aprendendo. Você vai lembrar, acho que o ano passado, atrasado, teve um movimento de outras marcas fora o varejo tradicional, que trouxeram um pouco mais de ativações. E é uma data, uma oportunidade da gente fazer a venda, um cross, a série gigantesco, com categorias que às vezes a gente pensa em vender só no Dia das Crianças ou ali na Páscoa, e não. E pode ter uma oportunidade gigantesca aí. Então eu acredito muito nessas sazonalidades, onde não é o grande holoforte para todo mundo. Então o varejo que conseguir olhar para essas pequenas sazonalidades que tem relevância, como o próprio Halloween, Dia dos Namorados, por exemplo. A própria festa junina, que a gente se perdeu, né, ao longo do tempo, tinha décadas... Você acha que se perdeu? Eu acho que se perdeu pelo fato do que existe de lazer. Então hoje, acho que a compra para a festa junina não é tão acelerada como era em décadas passadas. Então é uma sazonalidade que eu acho que a gente pode resgatar com muito mais força, porque ela tem força, e nós, brasileiros, né, temos aí... Culturalmente, né, tá ali na nossa... Então acho que ela se perdeu um pouco. Então, para 2025, eu acho que essas pequenas sazonalidades, né, e essa sazonalidade o qual o brasileiro está aprendendo a conhecer, como o próprio Halloween, eu acho que vai ser um grande estouro. Eu já perguntei, mas eu vou pedir para você reforçar esse dado, tá? Porque eu acho que é legal, enfim, para a gente poder aproveitar aqui, para quem está vendo a gente, ter isso muito claro. O supermercado, a rede, que ela realmente, se ela fizer todo esse planejamento, de pensar nessa parte, né, da sazonal, de pensar na estratégia dela, trabalhar tudo certinho, ela pode incrementar em quanto por cento o faturamento dela? Mais de 35%. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mais de? 35%. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Isso é dado, né? Eu falo muito de dados, eu vim falar aqui muito sobre dado, porque é número. Por quê? Porque quando você faz um planejamento e você chama a indústria para o jogo e mostra para a indústria com antecedência aonde pode chegar com uma determinada ativação, né, com volume de produto, com uma ativação que de repente já está pronto dentro da área de trade da indústria, você tem uma loja literalmente implementada com determinadas ações, você consegue gerar visibilidade, né, do ponto de vender determinados produtos por uma determinada sazonalidade, então o consumidor consome.
né? Eu sempre costumo dizer, né, a velha analogia, né? Se você não é visto, não é lembrado. Então, ou seja, se o produto não está ali bem exposto, que chama atenção e que tem uma conexão emocional com o consumidor, ou seja, você não vai conseguir vender. Agora, se você tem isso, você consegue vender. É natural. E nós, brasileiros, gostamos disso, né? Nós, consumidores. Quando você vê uma boa ambientação. Por isso que a ação de degustação, ela vai ser eterna do ponto de vista. É experimentação, né? E a gente gosta de experimentar o novo, aquilo que a gente não conhece. Então, ou seja, isso ajuda. Então, essa parceria só faz crescer o faturamento. E promoção? O brasileiro gosta de promoção, mesmo nas datas sazonais? Gosta. Nós, brasileiros, falo nós, né, incluindo dentro dessa massa, obviamente, no sentido de que é cultural, né? Independente da premiação, ele gosta de promoção. E o brasileiro, ele gosta, às vezes, não só do prêmio. Quando você fala de promoção, com preço mesmo, por mais que ele não precise, ele compra. Não, né? E além da promoção, de premiação. De premiação. Não, na verdade eu pensei na promoção, mas nos prêmios. Nos prêmios. Você aproveitar esses períodos para realmente fazer essas, sei lá, sorteio. Sim. O brasileiro gosta, né? A gente fez uma pesquisa recente, inclusive a gente está com uma promoção no ar agora, que é a nossa campanha de aniversário, sorteando 28 prêmios, né, para todos os clientes que compraram acima de R$80, uma jornada super fácil. E a gente foi entender quais são os prêmios aspiracionais, né? Porque uma coisa eu falar, eu acho que um carro as pessoas querem ganhar, uma casa, uma viagem, né? Fiquei curiosa. Quais e aí são os prêmios? A gente tem uma lista que a gente em pesquisa. Você lembra quais são os 5 primeiros? Tem, o carro tá entre a lista, casa, casa, viagem e, por incrível que pareça, algumas necessidades domésticas. Por isso que, dentre elas, está na nossa campanha agora, que é uma máquina de lava e seca. Porque é um item que não é tão barato, gente. Para alguns pode ser, para outros, né? É um item que resolve a jornada. Apartamento, né? Muita gente mora em apartamento e apartamentos não grandes, né? Que eu falo pequenos, então. Independente da sua estrutura familiar. Você pode ser solteiro, casado, com família ou não. Uma máquina de lava e seca resolve a sua vida. De novo, você viu como qualquer solução que resolve a jornada do consumidor, isso você ganha o consumidor. Né? Um outro prêmio, por exemplo, que a gente está na nossa campanha de aniversário agora, e você pode concorrer, inclusive, convido vocês todos a concorrerem, é um iPhone 16. É aspiracional, né? Ele gera uma emoção. Quem não quer ganhar um iPhone 16, né? E o Violeta está sorteando um iPhone 16. Celular, né? O celular do brasileiro nunca está contente. Nunca está contente. Todo ano muda, já está ali, né? Vamos mudar, né? Por isso que eu digo que qualquer campanha que você faça, quando você consegue ter uma conexão emocional fora da razão, você consegue cativar o consumidor. Então, essas promoções com premiações o primeiro brasileiro gosta. O que você vai fazer é entender quais tipos de premiações ele quer ganhar, quais são as inspirações do consumidor. De novo, olhando para os dados. Porque senão vira o achismo, né? É uma suposição. Eu acho que o consumidor quer ganhar casa ou carro, mas vamos pesquisar, vamos perguntar, né? E às vezes você cai numa situação, como eu disse, que é o que a gente está entregando agora, uma máquina de lava e seca. Né? Não, isso aí, não é que seja algo tão barato, mas também não é algo tão caro. Exato. Você vê, às vezes a pessoa, nossa, ela ganhou um ano ali, né? Exatamente, é isso aí. Fábio, é isso, a gente pode ficar falando aqui. Tem mil coisas, então, mas enfim, né, o tempo também, né? Você quer dar algum recadinho sobre esse tema? Quer dar alguma dica que a gente não falou? Olha, o que eu queria dar uma dica e falar para todos é o marketing é organismo vivo, né? Eu sou do varejo como essência, não me vejo trabalhando fora do varejo. Vicia, né? Vicia. Eu acho que quando você entende que o prazer e a paixão que é trabalhar com varejo, porque é você atender a necessidade da sociedade, né? Independente da necessidade. E quando você consegue trabalhar com dados, você sai da suposição. E eu acho que aí você tem os resultados realmente efetivos. Então, acho que para qualquer colega, né, que trabalha na área de marketing, para o varejo, tenha em mente que você precisa de dados. Né? Sem dados, você simplesmente é um ser humano com uma suposição. Então, qualquer campanha de marketing, promoção, de sorteio, ativação, collab, ou qualquer ação que você faça, tem os dados na mão. Porque senão vai ser só uma suposição do que pode dar certo. E aí não vai chegar no resultado que você precisa. E aí é tempo desperdiçado, dinheiro perdido. Exatamente. Não é? Esforços que vão pro lixinho. Pro lixinho. E energia, consumidor, né? Triste, né? E consumidor triste. E chateado. E isso não é legal. Que vai nas redes sociais. Reclamar.
se manifestar. Né? Falar mal lá da tua empresa, então não é uma boa, né? E convido a todos a entrar no nosso site, supermercadovioleta.com.br. É uma rede onde a gente tem muito a oferecer para a jornada do consumidor. Se vocês não conhecem, convido a conhecer, porque a gente tem muita novidade, tem muita modernidade. É uma rede que, de fato, soluciona toda a nossa jornada como consumidores. Fábio, obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. E é isso, pessoal. Nos siga, nos acompanhe aí no site da Super Varejo, nas nossas redes sociais, no YouTube. E prepare a sua loja. O Natal tá chegando e outras datas importantes aí. Muito bem. Até mais, até a próxima.